Já reconheceu o seu milagre hoje? Seja bem-vindo a mais um episódio do No Simples com Deus. Antes de eu apresentar nosso convidado tão especial do dia, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada, curtir, compartilhar. Se você está sendo beneficiado de tudo isso que está acontecendo aqui, você precisa compartilhar. Você precisa comentar para que outras pessoas também possam conhecer Jesus de uma forma simples e conhecer a Deus no Simples com Deus. O nosso convidado de hoje é o pastor André Lima. Eu tenho o prazer de já ter sido ministrado, pelo pastor. E é tão especial te receber aqui, pastor. Seja bem-vindo. Obrigado, o prazer é todo meu estar aqui nesse projeto maravilhoso, nesse tempo incrível. Eu acredito que é um tempo que Deus preparou para a gente, até por aquilo que a gente está vivendo nesses últimos dias. Eu acredito que a gente vai produzir coisas boas aqui. Se eu fosse você, já compartilhava agora. É isso, obrigado, pastor. Antes da gente entrar no nosso tema, que nós temos um tema aqui hoje. Legal. Conta pra mim quem é o pastor. Menina, eu já fiz essa pergunta para tanta gente. Quem é você? E quando vai falar de mim, eu gosto de responder a seguinte coisa. Eu sou um marido, eu sou um pai, eu sou um filho. Isso me resume. De tantas coisas que Deus me deu, graças a Deus, eu sou isso e eu tento, principalmente agora, caminhar mais por essa estrada de ser um bom servo. Porque, você sabe, assim como a gente vai caminhando no Evangelho, a gente vai construindo alguns jargões. E a gente vai caminhando por umas estradas que, de repente, as pessoas começam a te elogiar demais. E isso começa a te colocar lá em cima. E aí, quando alguém chega e me chama de Dé, quando alguém chega e me fala, ô tio, eu volto e falo, opa, eu ainda sou aquele filho, eu ainda sou o pai do Arthur, eu ainda sou o marido da Aline, e é isso que eu preciso continuar sendo. Então eu sou um pai, um filho, um marido. E é tão especial, pastor, narrar isso, porque enquanto muitas pessoas querem o status daquilo que você buscou, e tá tudo bem você buscar por isso, por esse status, mas quando o pastor fala desse resgate de quem nós somos, na essência, e não o status que nós carregamos, isso é tão bonito. Eu acredito que é desafiador, né? É bonito quando você vive, mas hoje na nossa época da internet, acaba sendo um pouco desafiador, por quê? Porque todo mundo quer um status. A gente está em busca de like, a gente está em busca de visualizações, a gente está em busca de um projeto bem feito para que todo mundo veja igual. Estou lançando um projeto aqui hoje, glória a Deus por isso. Fica atento aí que vai sair já já. Mas toda vez que a gente lança um projeto, a gente já tem aquela preocupação de aonde é que vai chegar? Quem é que vai ser beneficiado com isso? Então, a grande dificuldade de você ser resgatado para aquilo que você, ou seja, voltar ao simples, estar ao simples, hoje é desafio. Porque é muito legal estar lá no glamour. Voltar ao simples é desafiador. Mas eu tenho perseguido isso a vida toda. Deus, graças a Deus, me deu alguns dons e talentos, e eu não quero aqui me vangloriar por isso, mas todas as vezes, quando eu estou em casa com a minha família, eu me sinto eu. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, por quê? Ela é sempre que fala isso comigo. Amor, você está com compromisso demais. Amor, você está fazendo isso demais. Vem para cá, volta para cá, fica aqui com a gente. Ah, mas fulano de tal me convidou. Cicrano, eu preciso ir lá, eu preciso fazer isso. Ela falou assim, não, você não precisa. Você precisa estar aqui com a gente. Então, claro que ela vai ouvir isso, eu louvo a Deus pela vida dela, mas na maioria das vezes a gente acha que a gente tem que fazer. Né? Eu sei que você já passou pessoas aqui, nesse sofá, que você já ouviu, sobre homens que cantam muito bem, tocam muito bem, pregam muito bem, Sim. são psicanalistas, são teólogos, são pastores. E na maioria das vezes, essas pessoas, eles são impelidos a fazer aquilo que ele foi chamado. Então, por exemplo, eu já senti isso por muitas vezes. Poxa, se Deus me chamou para pregar, eu tenho que pregar em todo lugar. Então, todo convite eu tenho que ir. É um erro. Se Deus me chamou para cantar, então eu tenho que cantar. Então, todos que me convidarem, eu tenho que ir. É um erro. E quem é que disse isso para mim? Minha esposa. Ela falou assim, volta para cá, você tem que estar aqui.
Então, meu primeiro ministério é ser eu, marido, pai, filho, em casa. A partir dessa plataforma pronta e montada, eu estou apto para cantar lá, pregar lá, dirigir lá. É isso que eu tenho pensado hoje. Fazer as outras coisas. Mas antes de fazer todas essas outras coisas, Você tem que eu fazer o volto. que você tem que... a sua obrigação. Porque qual que é a sua obrigação? Qual que é a nossa obrigação? Qual que é a sua obrigação? Independente do chamado, independente do ministério. Ah, eu sou um grande pastor. Tá, você é um grande pastor, mas antes você é um pai. Você é um grande pastor, mas antes você é um filho. Você é um grande pastor, mas antes você é um marido. Então, essas funções têm sido bem feitas? Porque essas são as suas obrigações. A partir dessa plataforma pronta, montada, aí você está capacitado para fazer as outras coisas. Chamado, ministério e etc. E, pastor, quando o pastor fala isso, às vezes parece que é um peso. Ah, então quer dizer que eu não posso ser um bom pastor? Eu não posso ser um bom músico? Eu não posso ser um bom, né, evangelista? Não. Separa as coisas. Exatamente. Mas eu gosto de separar as coisas, mas ao mesmo tempo uni-las. Porque Aham. vamos pensar em um prédio. Legal? Bom, nós estamos aqui numa área de centro. Os prédios mais altos você consegue ver daqui da sua janela. Ok. Você vai ver o topo. Sim. Que bonito! Uau, vidro, tudo. Mas você não consegue ver a plataforma dele, a raiz dele, A a estrutura, o estrutura dele. alicerce dele. Você consegue ver o topo, ele tá brilhante, tá bonito, tá legal. Mas se você pegar o carro e ir até lá, você vai ver que tem uma rachadura. Você vai ver que tem um trincado ali. Logo, aquela rachadura, aquele trincado que ninguém vê, está mexendo com aquela coisa bonita que você vê lá em cima. Então, obviamente que hoje, dentro dos ministérios, e é isso que eu falo no meu livro, existe uma coisa lá na raiz que às vezes você precisa olhar para aquilo. Porque às vezes está muito escondido. Às vezes está ali, quase ninguém olha, quase ninguém vê, porque você precisa de trabalho para olhar ali, para garimpar, para encontrar aquele problema. E aí quando você encontra, aquilo brilha diferente. Porque agora aquilo tem razão de estar lá. Porque se aquele brilho ele é um brilho com problema de estrutura, logo aquele brilho se perde uma hora. Porque esse prédio Não vai pode deixar cair. de existir porque ele vai cair. É por isso que eu gosto de pensar que eu sou um pai, um filho, eu sou um marido. Porque a minha estrutura está ali. Para vocês, bom, ó, vocês vão saber agora de Primeira mão. primeira mão, uma coisa do meu coração. Eu amo quando eu prego olhando para minha esposa. Amo. Por quê? Porque na medida do olhar dela, eu tenho energia para pregar. Na medida do olhar dela, eu falo, eu tô exagerando. Então, o que que ele é o eu... seu termômetro. É o meu termômetro, todo culto. Tanto é que toda vez que eu acabo de pregar, nós estamos indo dentro do carro, amor, como foi? O que que você achou? O que que você viu? Obviamente que eu não estou buscando dela elogios. Os outros chegam e falam, uau, que apresentação, que isso aqui. Eu falo, amor, você exagerou nisso. Você não deveria ter feito aquilo. Você não deveria ter feito aquilo outro. Obviamente que não é sempre assim. Tem hora que ela também, nossa, hoje você caprichou. Aí eu falo, opa, então eu tenho que pegar isso aqui e potencializar. Mas o que me garante estar ali na frente de todos é aquilo que eu fiz antes de subir ali. Porque quem tem coragem de pregar na frente da esposa, brigado com a esposa? É essa plataforma que eu conto aqui, é essa plataforma que eu gosto. Por isso que eu sou o pai, eu sou o filho, eu sou o marido. A partir disso, pronto, estabelecido, feito com propriedade, eu tenho autoridade para pregar, para subir em qualquer plataforma e falar, olha aqui, minha esposa está aqui me olhando, então você também pode me olhar. Por quê? Porque agora eu tenho condições de fazer isso. E quando o pastor coloca essa plataforma do pai, do filho, né? E do marido, né? Do esposo, o pastor traz 3 pilares muito importantes. Essenciais. Tríade de todo homem de Deus, eu chamo. Exato. Porque o pastor traz o princípio de honra, de ser um filho, né, e de honrar o seu pai, a sua mãe. O pastor permanece com o princípio de honra em
levar o Senhor para o seu filho Isso. e pregar o Senhor de uma forma correta para o seu filho, onde o melhor exemplo dele é você. Sou eu. E um exemplo de marido, né? Do sacerdote do lar, que edifica uma casa. Uau, você falando assim, que legal. Uau. Você falando assim me abre até um leque na cabeça aqui de uma coisa muito interessante. Que é o quê? Eu, como pastor, provavelmente todos vocês aqui nunca ouviram eu dizer isso. Mas eu tive vamos chamar de um abalo no meu ministério, quando eu comecei a ver algumas coisas que não faziam mais sentido para mim. Aí eu chegava diante de Deus e falava, Deus, eu não posso. Porque esse modelo, esse jeito, tem que ser assim, desde tal tempo, desde lá de trás está sendo assim, e não faz sentido para mim. Para você que me conhece, sabe. Meu pai é um pastorzão de igreja há muitos anos. A gente chama, né, de pastorzão. Meu pai quem está mais perto, ou pastorzão, ou bispo, né? Todo mundo chega assim. Meu pai tem aquele modelo de pastoreio que é incrível, fantástico. Chegou um tempo que na nossa igreja eu falava assim, pai, eu posso não ir de gravata? Aí ele, meu filho, pode. Aí eu não ia de gravata, tá? Todo mundo de gravata. Pai, eu posso ir com a camisa para fora da calça? Pai, então começou. Posso ir de sapatênis, tirar o tênis? Posso tirar o blazer? Aí chegou um momento que eu falei assim, não, peraí, eu acho que eu tô trazendo um holofote para mim, que não é isso que eu quero. Eu tô sendo o único diferente. Quando o Senhor falou comigo, até me emociono. Ele falou assim, ó, eu te chamei para ser ponte. Então tem algumas coisas que funcionaram até um tempo, que vai passar a não funcionar mais. A gente está aqui no tempo da internet e você sabe que a gente acorda de manhã, tem um lançamento, à noite já tem um outro lançamento, Exato. que aquilo ali já saiu de cena. Muito rápido, O né? Senhor disse para mim, eu te chamei como ponte, então a sua ponte é fazer aquilo que seu pai trouxe até aqui e transicionar para o seu filho. Porque a cabeça do seu filho já vai ser outra. Então você vai ter que transicionar. Isso aí eu entendi, fiquei muito feliz. Conversei com meu pai, conversei com os pastores, eu falei, uau, eu fui chamado para isso. Então por isso que alguém me chama o pastor doido, o pastor careca, porque sobe no... Esses dias eu fui pregar e aí eu pedi autorização, né? Eu posso pedir para que um motoqueiro entre dentro da igreja com a moto? Mas o que você vai fazer? Vou fazer isso, isso, isso. Não, tá bom, pode. Quando todo mundo vê isso, que é fora do comum, fala, uau, mas você é muito doido. Eu acho que essa doideira é exatamente a transição de uma coisa que era muito rígida para uma coisa que o Senhor quer trabalhar de uma forma branda. Que continua sendo, que é branda, mas continua sendo tão reverente quanto. Impactante, reverente, autorizada por Ele. Sim. Né? Porque você pode ver, os seus filhos, eles já não têm o entendimento que você teve quando você era sua filha. Uhum. Então, a educação que seus pais trouxeram para você não pode ser mais o mesmo modelo da sua educação para com seus filhos, porque você está lidando com gerações diferentes, Certo. cabeças diferentes. Sim. Então a gente tem que entender isso e transicionar isso. O pastor trouxe uma fala, né? E aí a gente vai entrar até no outro tema, que o filho do pastorzão. Aí o pastor entra, né? Uau. Nesse lançamento, em algo que Deus, Legal. né, trouxe e que, né, Deus nos tem permitido, né, fazer o lançamento aqui hoje. O No Simples com Deus nunca participou disso. Poxa, eu fico E honrado o de pastor lançar aqui. está começando. Fico honrado de lançar aqui. Obrigado por essa chance, por essa oportunidade. Eu acredito nessa plataforma. Eu acredito naquilo que Deus te deu. Uhum. Eu acredito, a gente estava falando aqui antes das câmeras, de todo o modelo, de tudo que Deus disse para você, de como você faria. E eu fico muito mais feliz de ouvir isso, porque desde o convite eu pensei, vamos fazer esse lançamento lá. Então, estou feliz de falar para você. Eu posso? Claro. Eu posso? Fique à vontade. Estamos hoje aqui para oficialmente trazer o lançamento do meu mais novo livro, que é O Filho do Pastor. Já está na plataforma. Daqui a pouco você vai ver aqui no link aqui abaixo. Sim, vai ter um link. Você vai poder ter aqui condição de ler, de presentear, de me dizer depois o que você achou. Mas uma coisa eu posso te garantir, que neste livro você vai ser impactado. Você vai ser impactado porque há muito tempo Deus colocou no meu coração
essa chama para escrever isso, para falar isso. Mas em um determinado momento eu fiquei resistente, porque se abrir demais é complexo. Falar sobre a nossa vida é difícil. Aí chegou o tempo de resolvi falar, resolvi colocar nas letras, resolvi eternizar isso, e hoje nós estamos lançando oficialmente o nosso livro O Filho do Pastor. Vai ser poderoso. E quando o pastor traz essa narrativa do filho do pastor, não li ainda, vou ter o prazer de ler. Faço questão de ler. Eu vou te presentear. Ai, obrigada. Faço questão de ler mesmo. O filho do pastor, ele leva isso, essa marca. Antes da pessoa falar do André, ele vai falar o André... É isso aí. Ou o filho do pastor. Ah, o André é filho do pastor, né? Eu gosto até de dizer assim, ó. O filho do pastor, a esposa do pastor nunca tem nome. Não. Sempre são o filho do pastor. Sempre é a esposa do pastor. E o que me abriu os olhos para de fato colocar isso em lançar esse projeto agora é em primeira mão meu filho, o Arthur. Para tirar dele esse rótulo. Porque eu percebi que eu não tinha o direito de construir nele aquilo que foi construído em mim. E quando eu falo isso, eu quero que você tire os olhos do meu pai, você conhece. Meu pai foi um grande pastor. É um grande pastor. É um grande pastor. Ele fez tudo o que tinha que fazer, com a ferramenta que tinha, fez e continua fazendo hoje aos 73 anos. Sim. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Porque aquilo que meu pai ensinava para mim tinha aquilo que eu aprendia. Então nem tudo aquilo que ele ensinava eu aprendia como ele queria me ensinar. Teve um momento da igreja, no culto, que eu estava ali recebendo alguns visitantes e tinha acabado de pregar, e o pessoal falou, pastor, a mensagem falou comigo, isso, aquilo, outro. O Arthur chegou com um brinquedo e começou a me procurar ali. Eu falei, filho, agora não. Você não está vendo que eu estou dando atenção aqui para os irmãos da igreja? E eu tenho até vergonha de dizer isso, mas eu preciso dizer porque foi isso que me startou. Sim. Você precisa me ajudar agora a cuidar das pessoas da igreja. Menina, eu cheguei em casa, me deu um remorso, o Espírito Santo falou comigo assim, o pessoal da igreja não é sua responsabilidade, porque a igreja tem dono. Eu te dei um filho para você ser o pai dele. E aqui eu abro um parênteses para dizer, meu filho é uma promessa de Deus de 13 anos, minha esposa não podia ter filhos, e nós passamos quem sabe tem um outro podcast pra gente contar sobre isso. Mas então, quando o Arthur chega, ele já chega para que eu tenha uma alta responsabilidade. Inclusive, o Senhor disse para mim, aos 6 meses, ele chorando no meu colo, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor começou a ministrar comigo. Dentro disso, ele disse, eu vou revelar para a geração do seu filho coisas que eu nunca revelei para nenhuma geração. Eu fiquei meio perturbado com essa fala, pensando que fosse coisa da minha mente. Mas aí, esses dias atrás, conversando com meu pai falou assim, filho, as novas gerações vai ter um nível de conhecimento tão alto que Deus vai ter possibilidade de revelar coisa para eles que nunca revelou para ninguém. Eu falei, é isso. É por isso que Deus disse para mim que vai revelar para a geração do meu filho coisas que nunca revelou para ninguém. Porque eles têm acesso a coisas que nós não tivemos. Nunca tivemos. Eles têm uma cabeça que nós nunca tivemos. Sim. Eu lembro que o meu filho, quando começou a andar, ele chegou na televisão, começou a passar o dedo na televisão. Achando que era... Como do celular. Como do celular. Eu falei, ué, tipo assim, a cabeça dele já funciona meio que automático, é intuitivo. Então, o meu filho pega os dinossauros, fala o nome de todos eles, é réptil, é isso, desde muito novo. E aí... A gente não sabe até hoje, né, pastor? Até hoje. Eu ainda pergunto pro Arthur até hoje. Olhando pro meu filho, eu falei, opa, tá na hora. Aí, conversando com a minha esposa, ela falou assim, você não acha que já tá na hora de você lançar? Já não tá na hora do mundo saber sobre isso? Eu falei, filha, você tem razão. A minha esposa é a minha principal incentivadora, né? Sim. Eu me lembro quando a gente casou, ela falou assim, você vai querer estudar? Eu falei, não. Eu falei, não, você vai estudar sim.
Aí comecei com a faculdade, fui na outra, e aí, graças a Deus. Então, hoje eu lanço o Filho do Pastor, e o primeiro tópico que eu começo a falar é quando a igreja roubou meu pai. É pesado? Uau, que pesado, pastor. É pesado? Quando você vê isso, você é crente, você é pai, é pesado? Mas você que é filho de pastor, talvez se identifica com isso, sem que eu te explique. Quando a igreja roubou meu pai? E o que eu falo lá? Eu me lembro das quantidades de vezes que eu estava esperando o meu pai, e meu pai chegava em casa e de repente, pastor, tinha que sair para atender alguém. Eu me lembro da quantidade de vezes que eu acordava pela manhã, meu pai trabalhando como motorista de ônibus, meu pai não está em casa, está trabalhando. E aí nós, filhos, todos nós, os 5, vamos encontrar meu pai aonde? No altar. Porque ele chegava do trabalho, encostava o ônibus na porta da igreja, minha mãe levava a camisa para ele trocava lá, ministrava, pregava, a gente entrava no ônibus e vinha embora. E na maioria das vezes meu pai já estava acabado, não tinha mais energia. Ele ia tomar o banho, dormir para levantar às 5 da manhã de novo. Mas, cadê seu pai? Tá lá na igreja. Cadê seu pai? Tá lá no mutirão da igreja. Cadê seu pai? Tá no evangelismo. Cadê seu pai? Tá na escola bíblica. Mas é domingo, é dia de folga, mas ele tá na escola bíblica. Da escola bíblica ele vai para a reunião, depois ele vai para o ar livre e depois já é tarde, já vai para o culto de novo. Então, como você acha que é a cabeça de uma criança vendo todas essas atribuições do pai? Como que eu, como uma criança indefesa, inexperiente, com o meu córtex central sendo construído, que tipo de mensagem que eu recebo quando eu vejo tudo isso acontecer? Eu vou falar, não vivi essa experiência, né? Porque não sou, né? Filha de pastor. Mas eu acho que é uma sensação de abandono. É exato, eu falo isso. Sensação de abandono logo te remete à morte, logo te remete a luto. E eu trago uma análise, até psicanalítica, quanto a esse luto que você tem de algo que você não tem, mas acabou que se perdendo ao longo da vida. Mas está ali, mas eu não tenho mais acesso. Acabou. Mas está aqui do meu lado, mas eu não consigo mais acessar. Até porque o tempo não volta, né, pastor? Não volta. A bênção de Deus, eu acredito nisso, é que Deus me fez escrever isso para curar pessoas que hoje o ambiente de igreja são traumáticos para eles. Uhum. Porque pensa você vive uma experiência traumatizante dentro da igreja. A maioria das pessoas que hoje não estão dentro da igreja, obviamente que houve um trauma dentro da igreja. Certo. O convite para essa pessoa voltar à igreja é o convite para reviver esse trauma. Uhum. É por isso que eu gosto desse encontro. É por isso que eu gosto do tempo de mesa. É por isso que eu gosto dessas coisas mais informais. Quando você falou para mim, você vem no meu podcast, eu venho. O que nós vamos conversar? Nós vamos construir na hora. Eu falei, uau, eu gosto disso. Porque eu acredito que esses ambientes, o Senhor, ele mostra coisas que você não estava pronto para ver. Eu uso muito isso na psicanálise. Por exemplo, você utiliza óculos. Se as suas lentes forem rosa, que cor que é essas paredes? Rosa. E se eu te provar que não é rosa, eu vou ter um conflito contigo. Porque eu estou tentando tirar dos seus olhos aquilo que você está vendo. Uhum. Eu vou tentar provar para uma pessoa que o ambiente da igreja é um ambiente de cura, de poder, de satisfação, como nós temos vivido. Sim. De milagres, etc. Tal como é. Mas se ela vê aquele ambiente como um ambiente traumático, eu não vou trazer um conflito a mais? Com certeza. Logo, eu preciso de uma cura em outro ambiente. Então eu acredito, de verdade, que este livro ele vem para curar muitos corações. Muitos filhos de pastores, muitas pessoas ministeriais e até mesmo alguns pastores que os seus filhos são pequenos hoje. Para mudar. Para mudar o mindset. Sim. Porque frente à igreja, nós temos aquele negócio. Não, tem que fazer. Eu tenho que fazer, porque a igreja te pressiona a fazer. Se eu prego uma mensagem hoje que é muito boa, eu já termino aquela pensando, a minha próxima tem que ser melhor. Eu vou cada vez aumentando o nível ali, ó. Tem que aumentar. Vai se aumentando a régua vai o tempo subindo, todo.
Então, eu tenho que aumentar essa régua para as pessoas continuarem me vendo como, ó, legal. Uhum. Logo, eu desço, eu sempre fiz isso. Sempre fiz. Eu desço do altar já pensando na próxima mensagem. Eu desço do altar no domingo, vou para casa e já começa a pesquisa. Amor, como foi? O que eu errei? O que eu falhei? Mais uma vez, eu aproveito aqui para agradecer minha esposa, porque minha esposa tem sido fantástica. Pastora Aline é incrível, gente. Meu Deus do céu, cada dia melhorando. Aí, como foi? O que eu fiz? Ah, nisso. Aí eu chego em casa, vou no computador e começo. O Arthur tá ali. Na segunda-feira, aí tem trabalho. Aí eu vou pro trabalho, vou para isso, vou para aquilo outro. Segunda-feira à noite eu tô de novo. Tô trabalhando na mensagem de domingo. Eu até peço desculpa pro Arthur de tantas vezes que eu falei com ele. Aí daqui a pouco, terça-feira, tem o trabalho, tem a oficina. Aí, papai, calma filho, papai tá preparando a oficina. Na quarta-feira, tem uma tranquilidade, mas eu tô atendendo alguém psicanaliticamente, então eu tô atendendo uma pessoa ali. Na quinta-feira tem culto. Na sexta-feira tem isso. No sábado tem isso. No domingo, filho, hoje não dá porque hoje à noite eu prego. Uau, e aí a vez dele chegou quando? Cadê o Arthur? Cadê minha esposa? Entende? Então, eu cansei de dizer, minha prioridade é minha casa. Mas em alguns momentos a minha esposa chegou e falou pra mim, é a sua casa mesmo? Porque parece que você dá mais vazão pro ministério. Você está preparando uma música para fazer em tal lugar. Você está preparando uma mensagem para pregar em tal lugar. Você está preparando isso, você está preparando ali o conteúdo porque você vai atender fulano de tal hora. Cadê a esposa? Cadê o filho? Cadê? Você não vai estar aqui? Sabe? Então minha esposa me impulsionou demais a mudar o meu mindset. Uhum. Para de fato eu fazer realmente aquilo que eu pensava, porque eu tenho certeza que tem muita gente vendo aqui que fala assim, minha prioridade é minha casa, mas é mentira. Uma paulada já. É uma paulada já de cara. Se você... já vou te falar. Segura essa aqui. Mas eu falo com amor, com propriedade. Uhum. Sabe? Não é assim, querendo... Não, bater por bater, né, pastor? Não é. Porque eu apanhei muito tempo por isso e ainda apanho. Eu fui construído de uma forma que o ministério é o ministério. A igreja é a igreja. Tem que fazer isso, tem que ter o topo todo. Eu fui construído assim. E é difícil você se desconstruir. Dói, machuca. Eu gosto de trabalhar na psicanálise da seguinte forma. Vamos usar isso aqui como uma alusão? Sim. Você nasce, ok? Você começa a dar os seus primeiros passos. Você começa a dar as suas primeiras palavras. Você começa a ir no banheiro sozinho. Você começa a pensar... Você tem uma estrutura montada aqui. Uhum. De repente, você tem um problema aqui. Como é que você vai fazer para resolver isso? Você não pode tirar essa estrutura daqui, porque as outras todas estão baseadas nessa. Estão em cima, né? Estão subcolocadas. Exatamente. E a psicanálise nos ajuda a tratar isso, que é o que eu faço diariamente. É o quê? Você precisa de outro algo para substituir. Então você pega aquilo que está danificado, pega uma coisa boa que você quer colocar no lugar, e aí você vai substituindo. Só que o problema é que para você fazer essa substituição, tem muita dor, tem muito choro. É algo difícil. Tem muita lágrima. É complexo. Não é tão simples como a gente está falando aqui. Uhum. Então, até porque tem muitas coisas que a gente ouve, que a gente precisa fazer, que a gente não consegue fazer, porque na hora da prática dói. E você não gosta muito de lidar com dor. Não, nós não fomos projetados. Não fomos projetados para isso. Então, na hora da dor, você para, você espana, você até prefere, não, vou continuar com isso um pouco mais de tempo, e aí isso acaba virando um câncer. É difícil. Pastor, eu vou entrar numa questão Bora. Até um pouco polêmica. Vamos, eu gosto disso. O pastor acredita que hoje a quantidade de filhos de pastor que estão fora, se rebelando e vivendo no mundo mesmo, perdidos, é fruto desse... Menina, vou te falar sem filtro, tá? Sim, sim. Eu posso te dizer que 99,9% dos filhos que estão fora é culpa do pai. E pai, me perdoa, mas é. Meu pai é um pastorzão, tá? Ok. Eu tenho motivo suficiente para estar fora da igreja. Por causa do meu pai, por conta de coisas que aconteceram. Gosto de dizer
que estou por causa da graça. Nós todos, nossos filhos, estamos por causa da graça. Sim. Meu pai até pregou esses dias e disse assim, ó, eu nunca obriguei meus filhos a ser pastor, nada. Eu sempre quis que eles fossem crentes. Mas o negócio era assim, ó. Não era só seja crente, né? Entendeu? Me lembro como hoje. Tinha alguns ambientes que eu tinha vergonha de ir porque eu estava de bermuda. E eu não tinha costume disso. Em alguns momentos eu tinha que pular a janela da casa do meu avô para assistir uma televisão. O pastor viveu essa época. Em alguns lugares, o cara chegava perto de mim, esse filho de pastor é endemoniado. Ele não pode fazer isso. Eu conto um caso de um pastor lá no meu livro que ele gostava muito de música, era envolvido no Ministério de Música e ele era um menino que gravou um CD, uma fita e ele chegou ouvindo no Discman, porque ele precisava pegar uma referência musical. Quando o obreiro chegou e ouviu, quebrou a fita dele. Falou, menino, isso aqui é coisa de filho de pastor, está escutando? E ele conta isso com lágrimas nos olhos. Hoje ele é um pastor, mas ele é um pastor porque eu creio, assim como eu, que foi chamado para curar a próxima geração, entende? Então, nas minhas conversas com alguns filhos de pastor daquela época, que hoje não estão mais dentro da igreja, existe uma fala que às vezes é uma fala inconsciente. Eu não estou por causa do líder de fulano de tal, eu não estou por causa disso, eu não estou por causa daquilo. Não, eu posso afirmar categoricamente que ele não está porque ele não teve ali o pai para fazer o que tinha que fazer. Também não culpo o pai totalmente, porque o pai provavelmente não tinha essa ferramenta, né? Mas hoje eu acredito que vai nascendo como o meu livro e como outros livros que tem aí, Sim. outros materiais feitos de pastores, que é para curar esses caras. E às vezes esse pai que machucou esse filho também já é um filho de pastor, porque é geracional. Machucado. Então ele não foi tratado. Como que ele ia tratar? Aí você pegou no X vermelho do meu livro. É isso, por isso que eu escrevi meu livro. Enquanto escrevo meu livro, eu estou me tratando. O Espírito Santo está me tratando. Algumas situações estão me tratando. Algumas conversas com meu pai me trataram. E aí eu falei assim, eu não posso transferir isso para o meu filho, mas eu não posso dar de bebê para ele aquilo que eu vivi. A Bíblia fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que naquela noite, o Senhor, depois de ser traído, tomou o pão e disse, tomai e comei. A gente usa muito para ceia, etc e tal. Mas o que eu gosto de ver? Uma noite anterior, o Senhor tinha sido traído. Logo, trauma. Uma noite depois, ele está com pão. Ele reparte o pão e dá de comer. A pergunta é, que sabor tem esse pão? Sabor de pão ou sabor de sangue? Isso é para mim. Aquele pão tem sabor de pão. Por quê? Porque embora ele foi traumatizado uma noite anterior, ele tinha capacidade de se curar para dar para você um pão com sabor de pão. Quantas vezes eu? Não vou falar os pastores que estão vendo, nem ninguém. Eu. Quantas vezes? Traumatizado, sangrando, subi no púlpito e dei um pão com gosto de sangue. Bati na igreja porque eu estava ferido. Porque você tinha apanhado. Tratei a igreja com a dor que estava nas minhas costas. Logo, o meu livro nasce justamente para que eu me cure para não deixar o meu filho doente. Entende? Então, quando eu falo eu e meu filho, eu quero falar justamente dessa geração que está chegando. Porque, obviamente, a nossa geração, a geração que está chegando, tem uma geração um pouco mais sensível. Sim. Né? Não são tão resistentes à dor, a essas coisas todas. Sim. Então, o meu filho, ele não pode. Na verdade, eu não tenho o direito de dar um pão para o meu filho e ele comer aquele pão com gosto do meu sangue. Não é justo. Não é justo. Não posso. Como o evangelho é geracional, eu tenho que me curar, eu tenho que curar a minha geração, para que a próxima geração ela tenha um caminho mais pavimentado, a fim de que ela possa fluir melhor naquilo que o Senhor tem para eles. Esse reflexo do que o pastor narra me traz o seguinte, antigamente, eu me converti com 11, Sim. não me converti, não sou de berço evangélico, né? Desde que nasci vou na igreja, não. Mas eu conheci muita gente que é de berço. E quando eu era mais nova, quando a gente começava na igreja, a gente via aquelas pessoas
como reflexos. Então eu queria ser, eu quero ser missionária. Eu nutri isso muito tempo na minha vida, né? Eu quero pregar o evangelho. Só que eu tenho percebido, e eu cuido das crianças na igreja, então eu vou falar com propriedade, a gente não ouve mais as crianças falando que quer ser pastor. Não ouve mais. Que quer ser missionário, que quer ser evangelista. Não ouve. Não. Perdeu a referência. Perdeu a referência. Não tem mais... Não. Meu pai gosta muito de dizer isso. Como vai ser a futura geração se essa geração até também já não estão querendo ser mais? Então, você falou uma coisa muito interessante sobre o nascer no berço evangélico. Você vem para o evangelho com 11 anos. Eu nasci no berço evangélico. Hoje, eu ouço muita gente dizer, uau, como eu queria nascer do berço evangélico. Será? Eu olho e falo, beleza. Você quer que eu te conte ou você vai... Inclusive, teve até um obreiro esses dias que falou, eu não nasci no berço evangélico, mas a minha filha nasceu no berço evangélico. Glória a Deus por isso. Eu olhei aquilo com aquela visão. Aí logo eu já pedi, Senhor, guarda ela, protege ela, dá vitória para ela. Porque nascer no berço evangélico, para quem não nasceu, é a coisa mais linda do mundo. Você já parou pra pensar nisso? Você já quis nascer no berço evangélico? Sim. É top. De fato, eu acho fantástico. Mas tem muitas coisas que hoje eu não tenho propriedade para dizer como você tem. E isso já vai quebrando a minha credibilidade. Por quê? Sim. Porque tem coisas que, além de não ter feito, eu não tive possibilidade nem de querer fazer. Me foi roubado. Isso. Logo, quando você não faz uma coisa porque você não quer, é uma coisa. Quando você não faz porque foi te roubado o direito, é outra coisa. Aí você cresce com aquele desejo de querer fazer. A curiosidade. E aí eu te falo. Olha pra mim agora como um pastor hoje, nascido no berço evangélico, com 200 mil coisas que não fez, que viveu anos querendo fazer. Nossa. Entende? Uhum. Aquilo que é diferente para quem já fez. Porque eu gosto muito de falar assim, ó. Eu gosto de me arrepender daquilo que eu fiz e deu errado, do que me arrepender daquilo que eu nunca fiz. Porque daquilo que eu nunca fiz eu não sei o gosto, não sei como, não sei qual é o trauma. Uhum. Por exemplo, eu tenho uma cicatriz aqui no braço. Eu sei quando foi feita, eu sei o quanto doeu, eu sei quantos pontos foram, eu sei o quanto tempo eu fiquei com o braço parado, né? Eu sei. Sim. Então eu posso te contar com propriedade. Outra coisa, vivemos 13 anos sem poder ter filhos. Eu sei te dizer quantos pelos do braço arrepia quando alguém vai chegar de filho. Eu sei te dizer o quanto dói quando você está sentado no púlpito para começar o culto, a criança do fulano de tal vem te dar um abraço. Ah, mas é tão lindo, a igreja está vendo, nossa, olha o pastor André como é bom com as crianças, todas as crianças vêm e o abraçam. É legal nos olhos dos outros, né? Mas e no meu? Cada abraço é uma facada. Cada abraço é um buraco. Tanto é que um dos dias, eu pregando sobre Deus vai fazer, Deus vai resolver, Deus vai fazer isso, aquilo, outro, chegamos em casa, minha esposa me fala, amor, e o nosso? Você pregou tanto, você falou que Deus vai... E o nosso? E para nós? E para nós? Até que um dia, não cheguei planejado isso, como não planejamos muitas coisas, mas eu acho que vale a pena falar. Mulher, você que está passando por um problema aí, seu marido é pastor, você tem uma família pastoral. Escuta isso aqui. Chegamos em casa depois de um culto maravilhosíssimo. Eu encontro a minha esposa chorando. Amor, o que foi? Não, nada. O que está acontecendo? Eu tô vendo que você não está bem. Acabou de ter um culto maravilhoso, aconteceu isso. Não, nada, amor. Não, tá tudo bem. Não de mulher nunca. É sempre alguma aquele coisa, não gente. Aquele não de... Como que eu gosto de dizer? De preservação. Uhum. Não, amor, porque se eu te disser, você também não aguenta. Então fica na sua. Aquele não de guarda. E aí eu, muito insistente, falei, amor, fala pra mim o que tá acontecendo. Valéria, você não vai acreditar, mas eu não vim com isso preparado, mas eu acho que vai curar alguém aqui. Ela me chamou no quarto, deitou na cama e falou assim, faz um favor pra mim. Põe a mão na minha barriga e ora pra mim agora, porque você nunca fez isso. Valéria, eu não pus, mas ela pegou a minha mão e botou na barriga dela assim, ó. Ora aí!
Na hora, eu fiz uma oração pro ouvido da minha esposa. Não foi para Deus. Eu fiz uma oração para atender aquela demanda. Então eu falei, Senhor, atende o sonho da minha esposa. Ela quer um filho, desde pequeno. Eu me lembro como hoje. Desde pequena ela brinca com uma boneca. Então ela quer um bebê para chamar de dela. Atende esse pedido agora. Mas eu confesso que a minha oração não foi feita com aquela fé, com aquela eloquência. Orei. Passou. Valéria, eu acredito que um mês depois, minha esposa está no trabalho, 1 ou 2 meses depois, ela me ligou e falou, amor, eu fui tomar café, eu me senti tão mal. Você pode vir buscar? Inclusive, calhou de ser no mesmo dia que eu rapei a cabeça. Acordei de manhã, fui no banheiro, rapei a cabeça. E eu falei, e agora? O que eu faço? Minha esposa vai me ver com essa cabeça. Meu Deus do céu, mandei uma foto pra ela, já pra ela ficar, mas ficou horrível, meu Deus do céu, por que você fez isso? De repente, amor, eu não tô bem. Fui buscá-la. Ela me contou, falei, vamos lá no hospital, vamos lá no médico. Foi no médico, fizemos o exame, ela estava grávida. Mas tudo isso aconteceu por conta de uma tomada de posição dela. E como eu, pastorzão de igreja, isso aqui, orava para todo mundo, nunca tinha orado para minha própria esposa. Como isso, né, pastor? Como isso? Você percebe que aquilo que eu falo assim, não, a minha prioridade é a minha casa. Eu oro para todo mundo, vou no hospital, vou não sei o quê. 13 anos, nós queremos filho, eu nunca. Tinha imposto a mão sobre... Isso prova que nem sempre aquilo que eu falo é verdade. Nem sempre aquilo que você fala que a sua prioridade é a sua casa é verdade. Porque o que prova o que é o que você faz. Naquele dia aconteceu isso. Eu quero eternizar essa história aqui para louvar a Deus pela vida da minha esposa mais uma vez por causa disso. A partir disso, vem toda essa história e hoje nós estamos aqui contando ela. E eu louvo a Deus porque Deus tem sido muito generoso com a gente. Tem sido muito bom com a gente e tem nos dado capacidade para cuidar de pessoas, cuidar de casais, para cuidar de filhos de amigos e eu acredito que Ele vai nos dar muito mais. Em nome de Jesus. Pastor, sem palavras. Obrigado. Né? Eu costumo dizer muito isso. O que Deus tem para entregar, Ele vai ter os meios dele para entregar. Vai ter os meios deles. E às vezes a gente projeta tantas coisas e Deus tem outras. Né? E quando o pastor narra essa questão da imposição de mãos sobre a esposa, quantas mãos a gente deixou de impor? Exato. Né? E orar por aquilo que a gente realmente quer. Exato. Que fica essa lição para você que está vendo. Você pastor, você líder, alguma coisa. Às vezes está tão envolvido com aquele negócio que para de ver. Eu gosto até de falar pela psicanálise que o foco te deixa cego. É por isso que o cavalo usa aquele negócio assim, ó. É para ele ver lá. Tá passando tantas coisas do lado. Tá passando filho, mãe, pai do lado e você não consegue ver. Então, às vezes, o foco não é tão bom assim. O foco te deixa tão cego. Até porque você que está me vendo aqui, você não sabe quem está nos ajudando aqui. Tem uma pessoa por trás de tudo que está fazendo com que tudo isso chegue até você. Você não está vendo a lâmpada que está nos orientando aqui. Você está me vendo. Porque tudo isso foi criado para você ver aquilo que nós queremos que você veja. Então, na maioria das vezes, quando você está muito focado em alguma coisa, você está vendo só o que você quer ver. E isso é um problema. Preguei na igreja. Quando você está focado em ver o que você quer ver, você vê erro até no texto bíblico. Você vai ver aí algumas histórias. O pastor que se relacionou com a filha, com a esposa de não sei quem, né? Você vai ver porque o cara está tão focado naquilo que ele vai ver um erro ali. Então, se abra hoje, desbloqueie a sua mente. Deus tem coisa grande para você. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu que agradeço. Obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado por nos dar o privilégio de fazer o lançamento do seu livro aqui. Eu fico honrado por isso. Muito obrigada. Que Deus abençoe e que esse livro possa atingir todas as pessoas que ele foi destinado a atingir. Amém. Obrigada. Amém. Eu quero terminar orando por você. Posso? Claro. Obrigada. Porque você que está acompanhando aqui o Simples com Deus, você sabe que todas as vezes você pode me ver aqui, mas vai ter outra pessoa aqui no meu lugar daqui a pouco. Daqui a pouco você vai ter outro episódio, mas ali sempre vai ter alguém. E sempre vai ter um rio aqui. Então, vai ter conteúdos aqui que às vezes não é nem para eles, é para ti. Vai ter conteúdos aqui que não é para você, é para eles. Mas você vai passar por tudo isso.
Então, que você seja uma bênção de Deus realmente, para fazer com que o Simples com Deus seja profundo, seja divisor de água, seja um bisturi que faça realmente aquilo que precisa fazer. Quero orar por você. Obrigada. Senhor Deus e Pai, eu quero nesse momento te agradecer pelo privilégio de estar aqui, mas eu quero abençoar a tua filha que queimou no coração, teve coragem de se desafiar em meio a tantas situações e construiu essa plataforma, construiu o Simples com Deus, se autorizou a ouvir a tua voz e colocar tudo isso em funcionamento. Abençoe ela de uma forma poderosa. Dê sensibilidade aos ouvidos, dê coragem para se desafiar e a proteja. Que os teus anjos sempre estejam com ela, com seus filhos, com seu marido, e que tudo aonde ela colocar as mãos, o Senhor a coloque com ela, em nome de Jesus. Eu abençoo este lugar, esse ambiente, e todas essas pessoas que estão aqui com a gente sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor. Mais uma vez. Muito obrigado, Deus te viu? abençoe. Obrigado a cada um de vocês que acompanhou esse episódio tão emocionante até o final. Eu te convido mais uma vez a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comenta, compartilha, manda pro seu pastor, que é filho de pastor. E no Simples com Deus é isso, essa conversa de forma leve e que tem tanto para entregar para sua vida. Que Deus abençoe e até o próximo episódio.